Cerca de 100 camponeses que praticavam a agricultura de subsistência no regadio do Baixo Limpopo, na província de Gaza, perderam as suas terras após a implantação do projeto Wambau em 2012, sem consulta comunitária prévia. Numa investigação realizada por jornalistas do Media Lab, num período de 3 semanas, verificou-se a marginalização dos camponeses que praticavam a agricultura de subsistência, pois estes não tiveram direito ao reassentamento e tampouco foram abrangidos pela transferência de tecnologia agrária, uma das promessas feitas a quando da assinatura do acordo entre a empresa e o governo. Olá, bem-vindo ao Janela de Integridade. Por que não nos deixaram nas nossas antigas terras? Porque são eles que têm condições. Langa. Senhor Langa morreu angustiado. Quero as minhas terras, o meu espaço. Eu pessoalmente posso já fazer negócio. São histórias de homens e mulheres, proprietários destas terras, atualmente ocupadas pela empresa Wambau. As vítimas em causa são nativas e praticavam a agricultura há mais de 50 anos, dentre elas 80 mulheres e 20 homens. Entretanto, com a chegada desta empresa, sem auscultação comunitária, aviso prévio, tampouco negociação entre o governo, a empresa e as famílias, os camponeses viram suas terras retiradas da noite para o dia. Estas histórias acontecem em Xai-Xai, a 216 quilômetros da cidade de Maputo, num local reconhecido por ser fértil e propício para a prática da agricultura. Contudo, o que poucos sabem é que essas terras carregam consigo sonhos perdidos. Ruth, de nome fetício, é uma das vozes de tantos outros camponeses que praticavam a agricultura na área ocupada. Alega que vive frustrada com a situação da ocupação de sua terra, pois não só perdeu um espaço, como também lhe foi destruído mais de 6 hectares de milho e feijão já pronto para a colheita. Mesmo que mostre interesse em se pronunciar, já não tem como, porque na verdade já haviam destruído as terras cultivadas e construíram valas. E não dizem nada. Não há quem diga nada. E eles estavam sozinhos. Vendo-se sem saída, viúva e mãe de 5 filhos, viu-se obrigada a recorrer a outras alternativas para a sua sobrevivência e da sua família. Quando nos arrancaram os machambas, saímos e procuramos outras terras do nosso jeito, sem saber se o que iríamos semear daria frutos. Mas tínhamos de cultivar nas novas terras, porque onde estávamos acostumados a semear já não nos pertence. Kumbe um quarto, kumbe wakombela kama n'wana wa kanga lwa zona leliya a ku khemela nyana, imagine unga leswaku u nga hanyisa muti wa wena. Anos 77, quando houve... João Jaime, nativo daquela área, praticava agricultura desde 1960. Mesmo com a posse de documentos que evidenciam que usava a terra, não escapou à destruição de suas culturas, tendo perdido 7 toneladas de trigo já pronto para a colheita. Quando chegou ao Wambau, não nos informaram. Só vimos máquinas a destruírem as nossas plantações. Eu tirei os meus documentos para os mostrar e eles disseram que não podia sozinho, enquanto os outros não têm licença de terras. Tal como Ruth, João sente até hoje a dor de perder 12 hectares de terra. Eu digo que nunca fez nenhuma época sem ser limpo. Em meio a essas histórias, há quem diga que a chegada da Wambau não foi por acaso. Paiva Manique recorda como se fosse ontem, quando viu o governo local na companhia dos representantes da Wambau.
Quando o chinês chegou a Chimbonyanini para conversar com a comunidade e o líder local, estava com o administrador Nyakwong. E quando conversaram, chegou-se ao consenso de ceder o espaço à empresa Wambao. Quando chegou o dia, o administrador Nyakwong foi a Chimbonyanini junto do patrono da Wambao. Quem conhece esse problema é o administrador Nyakwong. Quem divide a mesma opinião que a do Paiva é a Esther e o Antônio, camponeses que viram suas terras destruídas sem ter para onde recorrer. Afirmam. Não temos voz. Para onde iremos? Não há onde ir. Se estão a trabalhar naquelas terras, é porque o governo autorizou. O chinês não pode vir do seu país e chegar neste local. Ele foi autorizado. É culpado por nos terem levado às terras, mas alguém mostrou-lhe o caminho para entrar. No decorrer destas conversas, um cenário obsceno ocorre. A interrupção das entrevistas por parte das autoridades locais, inviabilizando o curso dos depoimentos, alegando que os camponeses não tinham autorização para falar, o que contraria a Lei do Direito à Informação nos artigos 13 e no número 2 do artigo 14, que estabelecem que todos os órgãos de comunicação social têm direito de requerer e receber informação de interesse público. Apesar da interrupção das entrevistas no dia anterior, a equipa do Media Lab teve que recorrer a outros recursos. Para tal, foi preciso deslocar os camponeses do bairro Marianguabi para a cidade de Xai-Xai. Depois de escutar o desabafo dos camponeses, o Media Lab deslocou-se à administração distrital de Xai-Xai para averiguar o que estaria por detrás da concessão das terras destes camponeses, tendo respondido nos seguintes moldes. Não, ainda não tomei conhecimento. Agora que me está a informar, eu vou tomar, vou pedir saber dos meus colegas. Eu estou aqui há mais ou menos 1 mês e meio como administrador. Apesar da negação da administração de Xai-Xai, um fato curioso é que as histórias como da Ruth, João, Paiva e Esther não são as únicas. Ainda no terreno, foi possível conhecer Isaura Comé, que começou seu depoimento dando resumo sobre o valor da terra na sua vida. É base da nossa subsistência, é riqueza para nós. Riqueza essa que em tempos permitiu que ela pagasse os estudos dos filhos mais velhos, mas hoje não pode estendê-la aos estudos da mais nova, pois esse sonho foi destruído junto com as suas machambas. Não tem como, é sofrimento. É sofrimento. Não tenho outra fonte, não. Vivo na base da agricultura. Dos 20.000 hectares de terra ocupados pela empresa chinesa Wambao, estima-se que cerca de 450 hectares pertenciam a camponeses de Chimbonyanini, Tsoni e Xangani, na cidade de Xai-Xai, onde nenhum deles teve direito à compensação, o que contraria o regulamento sobre o processo de reassentamento que estabelece no seu artigo 10. São direitos da população diretamente afetada. A linha A. Ter restabelecido seu nível de renda igual ou superior ao anterior. A linha E. Ter espaço para praticar as suas atividades de subsistência. Não. Nada nos foi dito a respeito. Só vimos eles a semear. Se foram ou não as autoridades locais, não sabemos. Ninguém se aproximou para nos dar satisfação e dizer: faça isso ou irei ajudar com algo. A ausência de outro espaço, aliado à falta de outro mecanismo de sustento, fez com que alguns expusessem-se a tudo para recuperar as suas terras, chegando a colocar a sua vida em risco.
Quando fui atrás do assunto, não tive respostas e até cheguei a parar em frente do carro e disse a eles: esse espaço onde construíram era meu e agora querem levar o outro. Como vou sobreviver? Então, se querem desenvolver as vossas atividades, me atropelem e me matem aqui mesmo, mas não irei sair daqui. E no grupo dos que perderam suas terras, há quem não sobreviveu. Chegou a morrer alguém por angústia, que cultivou as suas terras e lhe foi arrancado todos os hectares que tinha. Só não sei quantos hectares eram e o senhor Langa morreu. Não podemos ir aos dirigentes e perguntar. E continuamos assim até hoje. E eles continuaram a semear arroz. Este braço de ferro entre as famílias, a empresa Wambau e o governo ocorre num cenário em que a Lei 19/97 de 1 de outubro preconiza que as comunidades locais têm direito ao acesso à terra e seus direitos devem ser salvaguardados. Por outro lado, ocorre no país a revisão desta lei com vista a reafirmar o direito das comunidades locais. O direito de uso e aproveitamento da terra é adquirido por: a linha A, ocupação de pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras no que não contrariam a Constituição. A linha B, ocupação por pessoas singulares e nacionais que de boa fé estejam a utilizar a terra há pelo menos 10 anos. No âmbito desta lei, fica evidente a proteção do direito desses camponeses, pois o desenvolvimento das suas atividades no regadio do Baixo Limpopo ocorreu por mais de 2 décadas, o que assegura que os nativos tenham direito de uso e aproveitamento de terra, mesmo sem apresentação do título de propriedade. A lei dá mais primazia às comunidades locais. Foi nesta senda que ouvimos o jurista Paulo Monjani, tendo esclarecido. A falta de registro não implica que a pessoa não seja titular de um certo direito de uso e aproveitamento de terra. É nesse tipo de situações que entra já a questão de anos. Pode sim o Estado tirar, essas pessoas, mas deve indemnizá-las. E diz mais. O próprio regulamento de lei de terras prevê essa obrigatoriedade de consulta prévia aos moradores para ver se há condições ou não de conceder esse espaço às empresas. Facto que não ocorreu no Baixo Limpopo. Xingavoneka vomanya na nkhuvo tihusu kokwalahe va ta ni swibaka swa mavinyo tihuku yini va ta tsaka lahe va nyikela tindhawu ta hina hina vinyi va masima hi vitaniwanga hi ta gweriwa rito a ku na zanga ku na aviso ya nchumu. A nossa equipa de reportagem dirigiu-se à empresa Wambau, acusada de ocupar terras de camponeses que praticavam agricultura há mais de 20 anos, na tentativa de buscar informações sobre o assunto, pelo que a empresa mostrou-se indisponível. Mas como é que se encontram as terras hoje? Para responder a esta questão, o Media Lab teve que fazer outro trajeto. Desta vez, numa estrada de terra batida, percorremos cerca de 2 horas. E este foi o cenário encontrado. Terras aráveis propícias para a prática agrícola, hoje ocupadas pela empresa Wambau. Algumas delas estão há 2 anos sem um plantio do arroz. Está a doer até agora, porque estamos a ver essas nossas machambas têm capim, não se cultiva nada. Levaram as nossas machambas e fomos comprar outras machambas, enquanto essas machambas estão assim. Estás a ver? As nossas corações estão a doer através dessas machambas. Quando vermos a machamba, é mato assim, não se produz nada. Para mim dói muito, porque até vi um dia que meti trator ali. Agora eu vir ver este mato assim como está. E estava cheio de caniço mais da minha altura. Nós é que desbravamos, eu com meu pai e os meus irmãos é que desbravamos. Eu sou o único filho que ficou nos 4 filhos. A existência da Wambau trouxe para alguns camponeses do Baixo Limpopo cicatrizes visíveis e sentidas até hoje. Saiba no bloco a seguir o posicionamento das autoridades em relação à ocupação de terras e também a falta de reassentamento dos afetados. Até já.
que, apesar da terra ser propriedade do Estado, em casos de concessão de hectares de terra pertencentes a terceiros, é obrigatório que haja um memorando de entendimento entre o governo, a empresa e a comunidade. O memorando de entendimento tem em vista garantir que a empresa que vai ocupar a terra dê uma compensação justa e evitar que surjam conflitos futuros entre as partes. Assim, é ilegal e punível nos termos da lei a usurpação de terras. De volta para a segunda e última parte do Janela de Integridade. Diante das acusações dos camponeses, a equipa do Media Lab decidiu ouvir as autoridades da província de Gaza. Mas antes, veja o posicionamento da Justiça Ambiental, uma organização não governamental que trabalha na advocacia da terra. Daniel Ribeiro diz que a ocupação das terras dos camponeses no regadio do Baixo Limpopo não seguiu os trâmites legais. O problema é que o nosso governo não segue as leis, não respeita os direitos das comunidades. As comunidades têm os seus direitos e essas terras não deviam ter sido dadas ao Ambao. Se alguém tinha o direito de passar o uso e o direito à terra, só eram as comunidades. Eles não deram esses direitos, não foram consultados, não houve consenso. Então isso foi ilegal. E a atitude certa e a ação certa é devolver as terras às comunidades. Tal como dito, é chegada a vez de ouvir o posicionamento das autoridades locais. Neste sentido, entramos em contato com a administração do distrito de Limpopo, tendo afirmado não ter conhecimento da situação. Poderão existir no devido da sua existência, mas não ainda recebi estas preocupações. Mas, por um lado, o representante da Direção Provincial de Terra e Ambiente de Gaza confirma que antes da Ambao existiam comunidades que exerciam atividades agrícolas naquele espaço. Nós temos conhecimento que existiam populações a explorar. Também temos conhecimento que a atribuição do ato a Ambao seguiu os trâmites que a lei diz. Não estamos a negar que não existiam pessoas a explorar. Existiam pessoas a explorar, mas houve um processo de consulta comunitária que foi feita para a atribuição do ato. Apesar da apresentação do caso da ocupação das terras dos camponeses do Baixo Limpopo, a Direção Provincial de Terra e Ambiente garante que a Ambao seguiu todos os trâmites legais para a concessão de terra. O ato não caiu de paraquedas. Segue um processo. Nós seguimos esse processo. As comunidades foram consultadas. Que havia um projeto para resolver a situação. Acho que os convites estão a aparecer vieram a posterior, mas a empresa está lá porque foi consultada e a população anuiu. Mas não foi o que aconteceu. A população afirma não ter dado consentimento e muito menos soube da implementação do projeto. Não nos avisaram nada. Nenhum dirigente marcou uma reunião conosco para explicar a situação. Nós, como direção, não temos uma varinha mágica para resolver o problema. Já na voz de Bem-vinda Gonçalves, a Direção de Terra e Ambiente afirma que todo o processo é dirigido a nível distrital, cabendo-lhe apenas a tarefa de receber toda a documentação. Tudo é feito no distrito. As consultas comunitárias, os editais são fixados lá. E o processo formado traz-se para aqui. Nós mandamos a proposta para a Sua Excelência e emitimos o DOAD. Mas tudo acontece no distrito. Para saber como foi feito o processo de auscultação e negociação com as comunidades, fizemos uma entrevista com a administradora do distrito de Xaxai, através de uma chamada telefônica, onde nos foi respondido. Não quero muito assinar por baixo que um projeto tão grande como aquele entrou, trabalhou sem qualquer consulta comunitária. Mas por que os camponeses que perderam as suas terras não foram reassentados? Regadio de Baixo Limpopo, desde a sua gênese para cá, continua o mesmo PCA, continua o mesmo regadio. Pergunta à administração. Quanto ao posicionamento das autoridades locais, o jurista Paulo Mongiani não concorda que a estrutura administrativa não tenha tido conhecimento do assunto.
formalização dessa retirada. Eu acredito que a própria estrutura administrativa tenha conhecimento desses procedimentos. As autoridades da província de Gaza alegam não conhecer o caso, mas reconhecem a existência de camponeses que praticavam agricultura em áreas ocupadas antes da implementação do projeto Wambau. É desta forma que colocamos o ponto final de Janela de Integridade desta semana. Não esqueça de assistir os nossos conteúdos na nossa página do Facebook e YouTube. Fique bem e até a próxima.